Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje é 3 de fevereiro de 2020. Vamos meditar nesta manhã no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 21. E a Bíblia vem nos falar que Paulo escreve este capítulo 4, falando ao povo que estava em Coríntio. Ele começa dizendo que ele não estava ali para julgar ninguém, nem para ser justificado por ninguém. E ele disse que o único que podia justificar as ações dele era Cristo. E Cristo, no momento certo, iria revelar as coisas ocultas das trevas e manifestar, os desejos dos corações em cada um para receber do Senhor alguma coisa. Então ele estava chamando, as pessoas a deixarem de ser limitadas e calculistas e muito rígidos, Nós queremos olhar as pessoas que estão à nossa volta e esquecemos de ser rígido com nós, mas queremos ser rígido com as outras pessoas. E ele continua no versículo 6 do capítulo 4, dizendo que ele e Apolo aprenderam a conviver, que eles tinham semelhanças, que um não podia ser contra o outro, porque o evangelho que eles pregavam era somente um, o evangelho de Cristo. E ele diz que Deus tinha chamado eles para apóstolo, e como apóstolo eles tinham uma responsabilidade, e essa responsabilidade era de conduzir o povo. A responsabilidade dele era ensinar. E ele diz assim que o chamado não era fácil. Ele diz que ele tinha que ser perseguido, ele tinha que ser injuriado, e isso era necessário passar. Mas ele também fala que a pessoa por si só, ele pode ser blasfemo e pode ser arrogante. E ele se compara como lixo deste mundo e escória de todos. Ou seja, ele falou assim, olha, fica bem lá embaixo. Fica bem lá embaixo, porque quanto mais você desce, mais Deus te exalta. E ele também fala que ele não falava essas palavras para envergonhar ninguém. Mas no versículo 15, ele diz assim que ele estava falando aquilo porque ele tinha uma responsabilidade. No versículo 15 ele fala sobre a palavra aio em Cristo. E observando e lendo, eu descobri que aio era quem conduzia os filhos dos senhores. Então eu e você somos aios. Nós temos a responsabilidade de conduzir filhos de Cristo. Porque dentro de nós são geradas almas, são geradas pessoas. Porque Deus nos chamou foi para pregar o evangelho a toda criatura. E ele fala que nós temos essa responsabilidade, e essa responsabilidade ela tem um peso, essa responsabilidade ela tem uma perseguição, essa responsabilidade ela não tem como ficar pela metade, ou você faz tudo ou você não faz nada. E como a igreja queria que ele estivesse ali, ele diz que ele não pode estar, mas que ele estava enviando Timóteo. E Timóteo tinha sido gerado, tinha sido criado, por Paulo. Timóteo tinha visto o testemunho de Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. E ele fala assim, olha, sejais meus discípulos como eu sou de Cristo. E ele fala que Timóteo poderia instruir a igreja. E que era para eles receberem bem Timóteo. Porque Timóteo estaria representando ele naquela igreja. E ele diz que aquelas palavras, que ele estava falando não era para machucar ninguém, mas que aquelas palavras eram palavras de virtude. E essa virtude ele tinha recebido do Senhor. Este amor ele recebeu do Senhor, e a mansidão do Espírito ele também recebeu do Senhor. Então ele estava dizendo, receba Timóteo como se estivesse me recebendo, e sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém?
Deixo aqui nesta manhã, neste Café com Palavra, um abraço para minha irmã em Cristo, pastor Eliane, daqui de Novo Porto Canoa, Serra Espírito Santo. Que Deus abençoe teu ministério, minha amiga. Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor.